A Agricultura BR começa trazendo em destaque as informações, os desdobramentos da identificação de um foco de gripe aviária em um aviário lá no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve conversando com a imprensa e, na oportunidade, ele falou a respeito da organização e da expectativa de estar com soluções nos próximos 28 dias. Acompanhe. Não. Obrigado pelo trabalho de cobertura fundamental que vocês estão fazendo, nos ajudando, de uma forma da gente restabelecer a normalidade. Primeiro, o vigor no sistema. A gente usa o sistema de alerta ser eficiente, transparente. É muito importante que, com o decreto de emergência sanitária, todo o sistema está mais alerta, todos os fiscais, todos os sistemas estaduais estão alerta a qualquer tipo de suspeita. E a própria população também, um criador de aves de subsistência, no fundo de casa, ou uma granja comercial, ao primeiro sintoma de um animal doente, ou qualquer doença que seja, inclusive respiratória, que é normal, mas que não seja a gripe aviária, alerta se coloca no sistema. E é melhor que assim seja. Que a gente vai lá, investigue, e porque com a transparência e eficiência, bloqueando e investigando esses casos, a gente ganha também credibilidade, né? Então, essa é a maior prova que o sistema está funcionando. É por isso que o sistema brasileiro é tido como o melhor do mundo, e é assim que a gente vai superar esse momento difícil e voltar à normalidade mais rápido. Olha, nós vamos agora até o Rio Grande do Sul, nós vamos até Cruz Alta, uma vez que esse foco foi identificado em Montenegro, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos também duas circunstâncias, né, que estavam em investigação, um foco em Santa Catarina e outro em Tocantins, ambas em aviários comerciais. Já foi descartado, inclusive nesse momento que o ministro estava falando, já descartava-se esse cenário nos demais estados, né, com granjas comerciais. Há outras investigações em curso que estão em áreas de produção de subsistência e também em aves que são exóticas, ou seja, que não são de criação para corte ou para produção. Vamos falar agora então com Paulo Andrei, que nos traz ao vivo as atualizações lá do Rio Grande do Sul. Paulo Andrei, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. Então, Fabiano, o Rio Grande do Sul enfrenta esse surto de gripe aviária, também conhecida como H5N1, com o primeiro caso que foi confirmado em uma granja comercial no município de Montenegro, onde agora aproximadamente 17 mil aves morreram contaminadas com essa questão do vírus, e o governo estadual já decretou um estado de emergência zoossanitária em 12 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Barreiras sanitárias foram montadas e mais de 1,7 milhão de ovos contaminados foram destruídos, Fabiano. Estamos com barreiras sanitárias de desinfecção que irão atuar 24 horas por dia nos próximos 7 dias. O Ministério da Agricultura segue investigando casos suspeitos aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados também. Apesar do surto, o consumo de carne de frango e ovos segue seguro e o risco de transmissão para humanos é considerado baixo. No setor econômico, o impacto já é sentido. 9 destinos, incluindo China, União Europeia e Japão, suspenderam temporariamente as importações de frango brasileiro. O prejuízo estimado pode chegar até 200 milhões de dólares por mês. Em contrapartida, a oferta interna pode aumentar e os preços de ovos e carne de frango devem cair no mercado brasileiro. As autoridades reforçam que todas as medidas estão sendo adotadas para controlar o surto e novas atualizações devem ser divulgadas nas próximas horas, como tu acabou de citar, Fabiano. A gente conversou com uma veterinária e também responsável técnica que trabalha diretamente com esse tipo de trabalho, né, os aviários na região de Montenegro, Verônica Oliveira Álvaro, e ela tirou algumas dúvidas sobre como esse processo está acontecendo e como chega principalmente para esses pontos de distribuição que são os aviários. A principal dúvida agora que ela tira nesse momento é como surgiu essa contaminação e como identificar as aves contaminadas. Vamos conferir. Os animais afetados, então, foram matrizes, então a gente consegue observar alguns sinais clínicos. Então, num lote, a taxa de mortalidade é muito alta e súbita.
Esses animais, eles começam a apresentar sinais respiratórios e neurológicos, então secreção, também cianose e focos necróticos na crista e barbela. Também os ovos, eles começam a ficar deformados e também com casca fina. No exame pós-mortem, a gente também consegue identificar edema, congestão, hemorragia em órgãos internos. E nos exames laboratoriais, então a gente faz a coleta através de suave de animais vivos que apresentam esses sinais, então da região da traqueia e da cloaca, né? A gente coleta os suaves. E também a colheita de órgãos internos de aves necropsiadas. Outra dúvida também é como surgiu, como chegou essa doença dentro desse aviário em específico e como ela se espalha entre as aves. A Verônica também respondeu essa dúvida e traz as informações para a gente. O vírus, então, da influenza aviária, ele tem uma atração por células do sistema respiratório dessas aves. Então, para ele chegar até as aves, pode ser através do contato indireto, então com água, alimento, fomites, utensílios que utilizam no manejo dessas aves. As pessoas também são uma maneira de transmissão do vírus chegar até essas aves. Por isso que é importante a gente ter a lavagem de mãos, a troca de roupa, enfim, todos os cuidados de biosseguridade para entrar em contato com essas aves. E uma ave sendo infectada, elas tendo contato direto entre elas, podem se passar o vírus. O contato com as secreções dessas aves, com as fezes, pode passar o vírus de uma ave para outra. Uma outra questão muito importante, Fabiana, e que vale a pena a gente destacar e ressaltar a resposta durante todos os dias que nós falamos sobre esse assunto é: existe risco de contaminação por parte do consumo ou por outra situação que chega para a população? Que esse vírus ele entre nas granjas comerciais, a gente deve ter alguns cuidados quanto à biosseguridade. Então, primeiramente, evitar, né, visitas desnecessárias às granjas. Então, devem ser canceladas, né, visitas. Somente o que for muito necessário, então entrada de funcionários e pessoas que realmente precisam estar em contato com essas aves. Na entrada das granjas também é importante que tenha e que seja utilizado o arco de desinfecção para que os veículos que vão entrar na granja sejam totalmente desinfectados, né? Também é proibida agora a criação de aves livres, então, para evitar que elas tenham contato, né, com aves silvestres. Também, né, reforçar as vistorias nos aviários na questão dos telamentos, né, para que não entre pragas e também não entre aves silvestres nesses aviários. Evitar também que restos de ração ou árvores frutíferas ali ao redor dos aviários, para que evite chamar, né, as aves silvestres na região da granja. Também comunicar aos funcionários para eles não terem contato com outras aves, então sejam elas silvestres ou outras criações de aves, que eles tenham contato somente com as da onde eles trabalham, né? Também reforçar a questão da qualidade da água, da ração, né? Fazer todas as análises corretas para ver se a água e a ração está numa qualidade ok. Afinal de contas, a biosseguridade, ela é a prevenção, então a adoção dessas medidas vai fazer com que o produtor ele só ganhe benefícios muito maiores do que a gente pode imaginar. E então manter um programa de biosseguridade de uma maneira inteligente, planejada, vai evitar, né, prejuízos que a gente não pode imaginar, né, como essa granja pode estar passando agora. Então, falhas, né, em todo esse programa de biosseguridade pode acarretar nesses prejuízos da entrada de doenças dentro da propriedade, o que pode fazer com que tu perca um lote inteiro de aves.
Fica aqui o nosso agradecimento à Verônica e a todo o trabalho que ela vem desenvolvendo e trazendo essas atualizações. Ao longo dos próximos dias na nossa programação, Fabiano, nós vamos trazendo mais informações sobre o transcorrer dessa questão aqui no estado do Rio Grande do Sul e, claro, mostrando que a situação está controlada, as medidas estão sendo adotadas e agora é uma questão de tempo para a biossegurança e as questões sanitárias sanarem toda essa situação aqui no Rio Grande do Sul. Eu volto contigo aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Paulo Andrei. Uma boa tarde a você. Há um rumor de mercado, estou falando que é um rumor, não é uma confirmação ainda, porque depende que a China confirme, mas o rumor é que a China já teria, de certo modo, aceito uma proposta para regionalizar a área afetada pelo vírus da gripe aviária, o que significa que as demais áreas poderiam exportar. Mas isso não foi confirmado pela China, até porque lá já é meia-noite, 1h da manhã, então a gente só vai saber disso nos próximos dias, se essa situação já foi resolvida, assim como já acontece com o Japão. Falamos agora a respeito dos desdobramentos deste cenário e o Ricardo Santin, ele é presidente da ABPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, que principalmente representa os produtores, as cadeias produtivas do frango e também do suíno. Ele comentou a questão e falou a respeito do regimento que há em relação à gripe aviária e também à cadeia aqui no Brasil. Acompanhe. Já decorridos mais de 3 dias da detecção de influenza aviária em uma granja de reprodução no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, várias foram as medidas tomadas e o governo federal, junto com a Secretaria da Agricultura, capitaneado pelo ministro Carlos Fávaro, o secretário Goulart, secretário Alain, secretário Luiz Rua e o secretário de Estado Brum e suas equipes, já deram controle total desse episódio. Já foram detectados, feitos os raios de 3 quilômetros, de contenção, de 10 quilômetros de vigilância, as barreiras sanitárias e o rastreamento e eliminação de todos os produtos que saíram dessa granja. Também foi feito o abate sanitário das aves que não haviam perecido, ou seja, já foi desinfectada a granja e está no processo de testes para depois da sua retomada. Isso deve acontecer rapidamente, frente ao que se tem notícia. É importante lembrar que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e vinha se preparando há muitos anos para enfrentar esse desafio. Ela chegou pela primeira vez, mas é algo que é muito comum no mundo. O mundo inteiro convive. Estados Unidos já abateu mais de 150 milhões de aves. A Europa, nesse instante, tem um surto imenso na Polônia, que é o seu maior produtor. Não é diferente no Japão, na China. A influenza está lá e as pessoas estão convivendo. Por quê? Porque essa é uma doença das aves e não uma doença que se transmite para as pessoas. Não se transmite pelo consumo de frango, nem tampouco pelo consumo de ovos. Aliás, o grande risco que tem dessa doença é que ela mate as aves e falte comida porque as aves pereceram por doença. Por isso cuidamos tanto. Cuidamos das aves e das pessoas. É importante lembrar, pode comer tranquilamente frango, pode comer tranquilamente ovo, não há nenhum risco para as pessoas no consumo dessa carne. Aliás, o mundo inteiro consome mais de 100 milhões de toneladas de frango em todos os países do mundo e muitos deles, a grande maioria, convive com essa doença porque sabe segregar para proteger os plantéis e também os trabalhadores que estão lá.